E quando a educação financeira passa dos limites? Mas espera aí, Júlio, isso pode acontecer? Acontece e talvez seja mais comum do que a gente possa imaginar. Mas para entender esse processo, vamos fazer um paralelo dessa situação com o regime alimentar. Eu costumo fazer aqui no canal essa comparação com o regime, já fiz isso em vários outros vídeos, porque os processos mentais e até químicos do nosso corpo são muito parecidos. Então quando você come uma comida gostosa, um doce principalmente, isso gera o seu corpo produz endorfina, que é um hormônio de prazer. E esse mesmo hormônio, ele é também produzido no momento que você está fazendo uma compra, você está gastando, está passeando no shopping. Isso já foi estudado cientificamente, né? E além disso, ambos os processos envolvem os mesmos... têm as mesmas características, né? Que é a questão do esforço, do sacrifício, da perseverança, da disciplina. Então, quando você está fazendo um regime, muitas vezes é difícil você manter aquele regime por muito tempo, você abrir mão daquelas coisas que você gosta de comer. Exige sacrifício, exige disciplina. Da mesma forma que quando você está numa situação de endividamento, você também tem que fazer seus sacrifícios, tem que economizar, tem que deixar de gastar em coisas que você gosta, deixar de ter certos luxos. Isso envolve sacrifício, também envolve disciplina, que é uma coisa que demora. Então os processos são muito parecidos, né? E aí, começando então com a questão do regime, você já deve ter ouvido falar, ou talvez até conheça pessoas que no passado ali estavam acima do peso e estavam infelizes com aquela situação, estavam sofrendo bullying muitas vezes, todo aquele processo de baixa autoestima, né? Até que elas resolvem dar um basta nessa situação, começam a fazer regime, começam a emagrecer, ficam animadas e levam esse processo aí a duras penas até chegar no momento que essa pessoa está num peso ideal. E ela fica super feliz com aquela situação, mas por outro lado também ela fica traumatizada com aquela situação inicial que ela estava. Ao ponto que, ao invés de estacionar naquele ponto ideal, ela ultrapassa esse ponto ideal e começa a recusar comida, começa a ter sintomas de anorexia, de bulimia, então começa a pôr para fora aí toda aquela comida que ela comeu. Isso gera outros problemas, ou seja, é o ponto oposto à obesidade, né? E tudo isso causado por um trauma que ela teve ali daquela situação inicial. No caso da educação financeira, pode acontecer a mesma coisa. Então você sai de uma situação que uma pessoa está endividada, está infeliz com aquela situação, está vivendo na escassez, ela quer fazer algumas coisas e não pode, porque ela não tem dinheiro. É uma situação também tão desconfortável quanto aquela da pessoa que está com obesidade, né? E aí ela decide dar um basta naquela situação também, começa a fazer umas economias, começa a estudar sobre educação financeira. Então ela sai daquela situação de desconforto e chega numa situação ali que ela está com o caixa equilibrado, pagou suas dívidas, e aí ela também acaba passando nesse ponto, né? E aí o que acontece nesse caso? Antes de falar sobre isso, eu queria falar com vocês aqui, como eu falei já no vídeo passado, sobre o curso que a gente lançou sobre educação financeira, um curso 100% gratuito, um curso bem completo, um curso que eu fiz a partir de uma série de palestras que eu dei uns anos atrás, contando da minha história, que eu saí de uma situação também de muito endividamento, talvez corrigido aí a valores de hoje, seja por volta de R$500 mil, e saí dessa situação, consegui dar a volta por cima, consegui pagar minhas dívidas, muito como a situação que a gente está falando no vídeo de hoje, né? E até chegar um momento que eu já comecei a investir, tenho um patrimônio legal agora e essa situação toda eu partilhei uma série de palestras que eu dei uns anos atrás. E eu transformei essas palestras num curso que a gente está lançando agora. Um curso, como eu falei, 100% gratuito, um curso bastante completo, que vai desde a parte de mudança de mentalidade, vai na parte de controle de gastos, depois aumento de rendimentos e, por final, a parte de investimentos em si. Então, é um curso bem completo. Eu não vou tentar te vender nada mais além disso. É um curso em si, um curso final, com bastante detalhe. E por que eu estou fazendo isso? Basicamente por dois motivos. Um que, depois que eu passei por esse processo todo de escassez ali, eu tive muita ajuda de várias pessoas, eu aprendi muita coisa, e eu me senti aí na obrigação, depois de passado tudo isso, de devolver para a sociedade todo esse aprendizado que eu ganhei, toda essa ajuda que eu tive, eu estou querendo ajudar as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como eu explico também no meu curso, no terceiro módulo, que é a parte de
aumento de renda, eu também, obviamente, estou querendo aumentar minha renda, mas eu não quero aumentar minha renda com esse curso. Eu vou aumentar minha renda com a plataforma desse curso que eu desenvolvi. Então é uma plataforma que está em testes, que eu vou vender para outros produtores de conteúdo. E eu estou usando o meu curso como uma plataforma, um ambiente de desenvolvimento dessa plataforma. Então a única coisa que eu vou pedir para vocês é, no final desse curso, responder um questionário sobre a plataforma, sobre o curso, como a gente pode melhorar, quais são os principais problemas, sugestões de melhorias, enfim. Essa é a única coisa que eu te peço em contrapartida. Então eu te ajudo e você me ajuda. Combinado? Eventualmente eu vou cobrar por esse curso no futuro, porque até eu quero testar o módulo de pagamentos da plataforma. Mas quem se inscrever agora vai aproveitar que ela é gratuita, vai ter acesso vitalício enquanto esse curso existir, vão ter acesso a 100% do conteúdo. Se houver melhorias nesse curso, se houver adições, módulos adicionais, vocês vão ter acesso a tudo isso agora. Então aproveita que agora ainda está de graça, já se inscreve lá para aproveitar essa oportunidade. Bom, voltando aí ao tema desse vídeo de hoje, como eu falei, a pessoa sai daquele ponto de desconforto, que está com dívida, paga suas dívidas, se equilibra financeiramente, começa a ter uma prosperidade, só que ela também está com um trauma tão grande daquela situação anterior que ela viveu ali na pobreza, na escassez, no sufoco, que ela passa a ter medo de gastar dinheiro. Ela começa a poupar dinheiro sem ter um freio ali, né? E isso tem o nome de avareza, que é, inclusive, um dos 7 pecados capitais, né? Então, assim, aqui, obviamente, a gente não está falando de gastar desenfreado, mas é aquela situação que a gente sempre fala aqui nos vídeos sobre educação financeira. O ideal é você dividir o seu dinheiro em três potinhos, né? Um potinho você coloca o dinheiro que você vai usar para ter os seus gastos corriqueiros ali do dia a dia, para você gastar com moradia, com transporte, com alimentação, etc. O segundo potinho, você guarda sim o seu dinheiro para o futuro, para você investir, para a sua aposentadoria. Isso sim é muito importante. Mas você também tem que deixar um terceiro potinho para guardar o seu dinheiro relativo ao seu lazer, a você fazer coisas que você gosta. Isso também é igualmente muito importante. A gente não pode viver simplesmente para trabalhar, comer e dormir, trabalhar, comer e dormir. A gente precisa, é muito importante você ter um lazer, você ter uma atividade que você gosta, você ter experiências na sua vida, né? Então, a pessoa que é muito avarenta, ela deixa de fazer essas coisas, ou às vezes até ela faz, mas é uma situação ali que gastar dinheiro parece que dói pra pessoa, assim, né? Então, sei lá, a pessoa vai pra visitar, vai em Pisa, lá na Itália, vai ver a Torre de Pisa. Poxa, que legal, tal. Ah, vamos entrar na Torre de... Não, é muito caro, não vou entrar. Vou ver aqui do lado de fora. Poxa, mas se vai ver do lado de fora, veja pela internet, então, né? É a mesma coisa. Sabe? Ou, sei lá, a pessoa vai pra viajar pra França, e uma das principais atrações da França é a gastronomia, né? A culinária francesa é mundialmente famosa. A pessoa vai lá para Paris e come só no McDonald's. Ela não consegue gastar, não, é muito caro o restaurante aqui. É caro, mas se a pessoa pode ter aquela experiência, faz parte você ter esse prazer ali, né? Ou então a pessoa viaja, escolhe os hotéis mais baratos possíveis ali, aí acaba se incomodando com barulho, com calor, com quarto sujo, ou o chuveiro para de funcionar, não tem mais água quente, sei lá. É uma série de coisas assim que acaba estragando um pouco o seu lazer ali, né? Então a pessoa, eu vou chamar a família aqui pra fazer o churrasco aqui em casa. Aí a pessoa vai lá, compra aquela carne mais barata possível, aquela carne dura, que ela não consegue comprar uma carne melhor ali naquela ocasião especial, entendeu? É isso o que acontece, assim, muitas vezes com o avarento, essa dor, assim, de gastar dinheiro, né? Então é isso, obviamente, a gente tem sim que ter planejamento, como eu falei, mas é importante viver essas experiências, né? Quem coloca muito bem esse ponto é o Gustavo Cerbasi, que, para quem não conhece, o Cerbasi foi o pioneiro, né, nessa área de educação financeira no YouTube, na internet. Muito antes do Primo Rico, da Natália Arcuri, do Bruno Perini, dessa galera toda, o Gustavo Cerbasi já estava lá falando sobre educação financeira. E um dos pontos que ele reforça bastante é essa questão de você ter experiências com a sua família, com seus amigos, que isso é uma coisa que até te energiza, né? Então você
Se você gosta de ir num restaurante de vez em quando, tá, uma vez por mês você vai num restaurante bacana, você tem um final de semana legal ali, ou você reúne a família para fazer um churrasco em família ou com os amigos. Você passa aquele final de semana prazeroso, você chega na segunda-feira no trabalho muito mais disposto, muito com gás, com energia renovada, e aí você consegue até produzir mais. Então é muito importante ter, sim, esses momentos de lazer, de prazer, e, de novo, dentro do planejamento, né? Bom, pessoal, acho que era isso pelo vídeo de hoje. Muita gente fala aí da educação financeira, né? Só fala dos pontos positivos, do que tem de bom, mas também tem uns pontos ruins ali, né? A gente tem que ficar sempre atento a isso. O mais comum são as pessoas começarem um processo lá de educação financeira e largar no meio, assim como muitas pessoas começam a fazer regime e largam regime no meio. É muito mais comum. Mas sim, tem casos em que a pessoa consegue vencer essa barreira, só que às vezes ela ultrapassa o ponto ideal. Então, fiquem atentos com isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado pela audiência e até a próxima.